Você com certeza já ouviu de algum direitoso que esquerda, comunista, todo mundo vagabundo, preguiçoso, não gosta de trabalhar e que o socialismo vai ser assim também. Socialismo é um monte de preguiçoso que não quer trabalhar, mamando nas tetas do Estado. No meu vídeo do Quem é Pobre porque não se esforçou, o primeiro da série Argumentos Burros da Direita, nós já começamos a trocar essa ideia. O tema da preguiça, ele é um subtópico, um subargumento, digamos, para legitimar essa ideia geral que é quem se esforça, vence. Então vamos aqui hoje destrinchar essa argumentação e eu vou te ajudar a ter respostas para dar toda vez que você ouvir de novo isso, que o socialismo é a sociedade da preguiça. Primeira coisa, fundamental de você conseguir identificar a direita e a classe dominante, que é todo mundo que está interessado que você e que eu arque com as consequências de um problema que é social e não individual. Mas eles vão jogar a responsabilidade para nós. Esse povo vai utilizar o argumento do preguiçoso, do vagabundo, toda vez que a gente se organizar para lutar por algum direito social. Toda vez. Porque dessa forma eles geram divisão entre nós, eles geram contradição e eles se ausentam, eles se desresponsabilizam. Então, se nós hoje estamos batalhando pelo fim da 6x1, é porque tem um monte de vagabundo, acomodado, que não gosta de ralar. Inclusive, esse argumento se complexifica com um negócio geracional que você já deve ter ouvido, que essa nova geração é a geração do mimimi, é a geração não sabe batalhar por nada, não sabe pegar uma enxada na mão e sujar a calça de terra, não sabe batalhar pelo que precisa batalhar, etc. Você com certeza já ouviu isso. Então, claro, gera cisões entre nós, né? Um trabalhador olhando pro outro e achando isso do outro, ao invés da gente juntos lutando contra quem realmente nos explora. E é muito conveniente para eles, nesse momento, inclusive, em que a luta pelo fim da 6x1 tem força, tem audiência, esse argumento ser propagado, né? Porque aí vira o quê? O fim da 6x1 por um motivo de preguiça. Porque os trabalhadores estão com preguiça de trabalhar. Porque são subjetivamente losers, acomodados. Não conseguem ralar, né? Bonzão mesmo, fodão, é aquele que se ferra no trabalho e que aguenta, que esse traz o exemplo pra dentro de casa. Percebam, inclusive, como essa ideia, né, do o trabalhador que vai ralar vem bastante associada com a ideia do patriarca, o cara que venceu, né? E não o fim da 6x1. É importante porque a classe trabalhadora é super explorada no Brasil. Não é um problema de preguiça, é um problema de superexploração. É um problema de você reconhecer que as pessoas têm o direito a ter tempo, a ter uma vida digna, a poder estudar, a poder ter acesso à cultura, etc. Mas não. Então, gente, todas as vezes que a gente já batalhou pela redução da jornada, que a gente batalhou por um direito trabalhista, que a gente quis aumento salarial, que a gente quis melhores vagas de emprego, todas as vezes veio o argumento do você não tá se ferrando o suficiente, é porque você é um frouxo. Percebe essa lógica de fundo? Então, fundamental saber identificar para saber demonstrar para as pessoas o pano de fundo. Ponto 2. A sociedade que gera pessoas ociosas, pessoas desocupadas, não é a socialista, mas sim a capitalista. E nós estamos vendo isso em um sentido principalmente, que é o surgimento do que o Marx chama do exército industrial de reserva. Para quem quer se aprofundar, capítulo 23 do livro 1 do Capital, que é o livro que o Marx vai falar sobre a lei geral da acumulação capitalista. Ele analisa o seguinte, que o capital, quando se desenvolve, na medida em que se expande, ele investe mais no capital constante, que seria, por exemplo, o maquinário, a estrutura, ao invés de investir no capital variável, que seria a própria força de trabalho. Então existe uma contradição que é o capital, ele se desenvolve, mas a força de trabalho não é absorvida pelo capital da mesma maneira quanto o desenvolvimento do restante, dos meios de produção. O que isso quer dizer? Por exemplo, que em geral a técnica estará muito mais avançada do que a própria força de trabalho. E não é à toa, inclusive, que o próprio avanço da técnica no capitalismo gera desemprego. Uma vez que você investe cada vez mais na técnica, você vai transformando trabalhadores em mão de obra supérflua. Então veja, essa tendência do capitalismo é a base, é a explicação para que na nossa sociedade existam gigantesco exército industrial de reserva. Ou seja, pessoas fora do mercado de trabalho. Pessoas fora da produção capitalista. Tem um setor dessas pessoas
que a gente chama de lumpenproletariado. Quando você vai estudar sobre classes sociais, a gente aprende que para o marxismo existem fundamentalmente duas classes, que é a burguesia e o proletariado, mas a gente fala ainda de outros setores, como o lumpenproletariado, a pequena burguesia. O lumpenproletariado é aquele setor que está à margem da produção. É o setor que vive às beiradas nas cidades, sequer integrado ao que é a produção capitalista. Por exemplo, pessoas em situação de rua, artistas de rua, enfim. Esse é um exemplo, né, de pessoas que estão à margem da produção. Mas tem aquelas pessoas desempregadas ou com empregos informais, com instabilidade empregatícia, certo? Tem o desempregado que está permanentemente desempregado, tem o desempregado que está, digamos, no meio do caminho, acabou de ter um emprego, está procurando emprego. Tem vários tipos. Todos eles fazem parte e formam o tal do exército industrial de reserva, que é muito benéfico para o capitalismo, porque permite que eles rebaixem as condições gerais de vida e de trabalho da classe trabalhadora, porque assim eles utilizam o assédio moral e a sombra que paira do desemprego para constranger a classe, né? Para superexplorar a classe, utilizando inclusive técnicas muito sofisticadas de controle, que é um controle muito profundo da sua subjetividade, através do medo, né? O medo do desemprego, o medo de não ter como pagar as contas, o medo de você ser um fracassado, que sim, você estar à margem da produção, faz com que você ocupe nesta sociedade um papel de fracasso. Além do exército industrial de reserva ele ser uma tendência, faz parte da gênese do capital, ele é também muito positivo. Agora, vocês podem me perguntar, tá bom, Mandy, mas é tanto assim, né? Tanta gente à margem da produção? Vejam, os dados do ILAESE, do último anuário estatístico, material que eu reivindico muito e indico para todos, fala que no Brasil nós temos um contingente de trabalhadores aptos a trabalhar formado por 128 milhões de pessoas. Dessas, 28,34% estão sem emprego e 30,71% estão ou no trampo informal ou no subemprego. O que significa que quase 60%, 59 e pouco por cento da força de trabalho apta a trabalhar no Brasil não está integrada no mercado de trabalho. Então tá bom para você? O exército industrial de reserva de quase 60%. É muito absurdo. É um dado muito grande. Então, a sociedade que gera tamanha ociosidade e que, na sua gênese, não consegue assimilar todo mundo para que todos contribuam para o desenvolvimento da sociedade é esta. Ponto 3. Por trás dessa noção de preguiçoso vagabundo, tem uma ideia de alguém que está se beneficiando do trabalho alheio para ficar no bem bom. Existem, gente, pessoas assim nessa sociedade? Existem vampiros, sanguessugas que se apropriam dos frutos do trabalho alheio para viver uma vida muito melhor do que aqueles que trabalharam? Existe. São todos aqueles membros da classe capitalista, classe burguesa, independente da sua vontade individual, independente do que eles achem disso. Eles podem não gostar disso, eles podem dizer que são contra isso. Eles podem moralmente não se identificar com isso, mas a burguesia, que é a classe detentora dos meios de produção, que é a classe que compra a força de trabalho da classe trabalhadora, ela é, por excelência, aquela que suga os frutos do trabalho alheio. De novo, não estou falando aqui da ideia que o indivíduo da classe tem de si mesmo. Estou falando aqui da forma de funcionamento social de todo um setor social, se apropriando permanentemente das riquezas produzidas, não por ele, mas por um conjunto gigantesco de trabalhadores. Eu falava num vídeo do canal, um dos últimos, sobre o Elon Musk. O fato do Elon Musk hoje ser um trilionário é um absurdo, dentre várias coisas, mas também porque ele individualmente, ao longo da vida dele, fizesse o que fizesse, não seria capaz de gerar esta riqueza de 1 trilhão e se apropriar dela, né? Acumulando-a. Individualmente, nunca. Só consegue ele, um indivíduo, se apropriar de tamanha riqueza porque tem milhões de trabalhadores trabalhando para ele. O capitalismo, além de gerar a desocupação, também é quem gera essas figuras vampirescas
Não é à toa, inclusive, que no próprio Capital, o Marx fala que o capital é um vampiro. Figuras vampirescas que se apropriam do suor, do fruto do trabalho de muita gente. E só por causa disso conseguem chegar onde chegaram, né? São bilionários, são os trilionários, venceram na vida. Mas vejam, não venceram na vida por mérito próprio, né? Mas venceram se apropriando do que muitas outras pessoas produziram. Então, quem são os verdadeiros vagabundos? Para mim, essa é uma pergunta interessante da gente fazer para qualquer pessoa da direita, né? E o quarto ponto. O trabalho no capitalismo gera perda, falta de sentido. Não existe uma relação direta entre você individualmente desenvolvendo algo e a sociedade. Existe uma cisão. Você não trabalha para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento da sua vida, para o desenvolvimento da sua família, das pessoas que você conhece, para você ver prosperidade, né, na sua vida, você vê prosperidade social. Não. A motivação nossa do trabalho é conseguir o salário para sobreviver. E aí, a psicologia histórico-cultural, os psicólogos soviéticos, aqueles que estudam as motivações e os sentidos, já há muito se debruçaram sobre isso, como é o caso do Leontiev, o próprio Newton Duarte aqui no Brasil, que falam que o problema da alienação que vem junto com o trabalho, e veja, a alienação é toda uma outra parte aí de uma conversa que a gente pode ter em algum momento sobre o fetichismo da mercadoria, a alienação para o marxismo. Mas a alienação que vem com o trabalho, ela é muito profunda. Em parte porque você não produz para a sociedade. Você produz para um vampiro, para um parasita enriquecer. Então, toda vez que eu já perguntei para alguém de direita, tá bom, mas vem cá, me fala o seguinte, você gosta de trabalhar? As pessoas me dizem que não. Porque realmente o trabalho é uma coisa meio sem sentido, é uma coisa que adoece as pessoas. Tem aquela ideia, né? Trabalhe com o que você ama e passe a odiar o que você gosta. Porque, de fato, um trabalho baseado na exploração, que não é desenvolvido para que a pessoa se realize dentro de uma sociedade que em conjunto se realiza e prospera, aí de fato vira uma coisa dolorosa, né, para o indivíduo. Mas veja, não vai usar esse argumento logo de cara, porque senão, de alguma forma, o cara da direita vai poder reforçar a ideia dele de, tá vendo? Então é porque realmente você não gosta de trabalhar. Primeiro desenvolve todo esse raciocínio, tá? Pra aí no final você encurralar o cara e perguntar, mas vem cá, você gosta de trabalhar? Minha experiência é que eles dizem que não. Agora você já sabe que eles vão usar isso aí de preguiçoso, vagabundo, pra atacar algum direito social, e é importante você apontar isso. E quando eles fizerem, você gera o questionamento. Qual é a sociedade que gera pessoas desocupadas e vampiros que se apropriam indevidamente do trabalho alheio? É o capitalismo ou é o socialismo? Socialismo é uma sociedade em que, por óbvio, não existiria o exército industrial de reserva, que as pessoas contribuiriam para o avanço da sociedade, que esse contingente de pessoas à margem da produção não existe. Todo mundo trabalha. Nesse vídeo aqui eu fiz uma opção, eu nem entrei exatamente em exemplos de textos e coisas, por exemplo, do Lenin falando do trabalho na União Soviética, mas quando você vai atrás disso, você pode encontrar um vasto material de toda uma ideia reforçando as pessoas para contribuírem para a sociedade, para trabalharem. Tem todo um debate muito filosófico que tem a ver com, de início, todos vão começar trabalhando, digamos, as mesmas horas de trabalho, mas que isso tem que avançar na medida em que a gente avance para uma sociedade comunista, para uma situação em que você trabalhe de acordo com a sua capacidade, mas você receba de acordo com a sua necessidade, porque de início todos vamos trabalhar igualmente e receber igualmente, digamos, né? Mas você não pode tratar os desiguais de maneira igual. Então, à medida que a gente for conseguindo avançar, você trata desigual os desiguais. Ou seja, as pessoas trabalham de acordo com as suas capacidades, mas elas recebem não como consequência imediata do quanto elas individualmente trabalharam, mas como o que corresponde às necessidades delas. Uma outra forma total de raciocinar, né? Como seria o trabalho numa sociedade socialista. Eu não entrei exatamente nisso, mas é importante que você saiba aí que existe
todo esse debate. Recomendo um texto do Lenin, de 1919. Vou colocar aqui na descrição também que ele fala do trabalho sendo desenvolvido pelos comunistas aos sábados. Então, é isso. Agora você já sabe como refutar. Gente, deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal, comenta o que você achou. E se quiser mandar ideias de próximos vídeos aí do Argumentos Burros da Direita, é só mandar um salve pra gente. Valeu!